É só o tempo de eu beber uma aguinha aqui. E MetaBios nessa reunião. Tá falando alguma coisa, Natália? Tá no mudo. Ela disse que foi só dar uma olhada. Ah, ela voltou. Oi, Ela já gente. tá falando ali. Eu tava falando, mas não era nem com vocês, não. Eu tava explicando o negócio aqui, esqueci que a câmera tava ligada. Ah, tá. Mas tá bom, vamos lá, vamos dar início. O pessoal vai chegando, o pessoal da minha turma vai chegando aos poucos. Boa noite, gente. Boa noite, Henrique. Boa noite, turma. A gente vai falar de um tema hoje, e quando a gente vê assim, o título assusta, né? Falar de governança algorítmica. O jornalista vai ser substituído por um algoritmo, né? É um título até bem apelativo, assim. Depois eu fiquei pensando nisso, gente, que vergonha. Mas é uma dúvida, uma preocupação, né, real, aqui passando pela nossa Semana da Comunicação, né, hoje terminando. Tenho o prazer de terminar essa semana com o meu amigo, companheiro de vida, que é o Carlos Henrique Paiva, colega de profissão. Foi meu aluno, mas hoje é meu colega de profissão, meu sócio, meu amigo. Graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Educação e Direitos Humanos, em Gestão de Ensino Superior, mestre em Sociologia Política e agora mestrando em Humanidades Digitais. Inclusive a arte que veio para cá agora que eu vim, que está errada. Para conversar um pouco, né, com vocês, e o Henrique tem uma pesquisa bem longa, bem extensa, né, e agora na Humanidades Digitais mais ainda, sobre a tecnologia utilizada para a comunicação, que é a área de formação dele a vida toda. E aí vai ser mais um bate-papo com vocês, né, sobre o que é essa governança algorítmica, né, o que é essa cultura
lá do Homo Deus, né, do Harari, que a gente tem medo que nos substitua, né, ou com a qual às vezes a gente não sabe lidar e isso gera uma certa ansiedade, uma certa aflição. Obrigada, Henrique, mais uma vez por ter se prontificado, por ter aceito o convite. Lembrando que eu estou gravando, tá, gente? Então, né, quem quiser depois também rever, ou quem não viu e quiser ver depois, tá? Vai ficar lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. E acho que é isso. Henrique, vou passar a palavra para você. Oi, Nath, boa noite. Consegue me ouvir? Sim, o áudio está muito bom. Tá Henrique já teve algumas participações. Cadê Eduardo? Eduardo, Richard, né? Foi Eduardo e Richard que fizeram contigo para o Desmistificando, para a pauta deles de política, de funções de cargos políticos. Você já participou uma ou duas vezes, né, Henrique, aqui, né? Eu lembro do Guilherme, que tá online aí. O Guilherme está aqui, inclusive, na sala. Mas eu acho que o Eduardo, não sei se o Richard também chegaram a fazer a entrevista contigo. Enfim, vamos lá. Eu vou pedir para... Eu vou transmitir uma guia. Eu vou descompartilhar minha tela, peraí. Opa, foi. Bom, primeiro eu tenho que dizer boa noite, né? É sempre um prazer aqui estar com vocês. Natália, ela me apresenta já agora como amigo, mas a Natália foi minha professora também no curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda da Estácio, né? Só que foi do campus West Shopping, né, Natália? E aqui é o campus Madureira, não é isso que a gente está falando agora? E eu tenho 5 anos de formado já, vou fazer 5 anos já que eu me formei, não, 4 anos que eu me formei, 4 para 5 anos. E a Natália, assim, foi uma grande inspiração para dar seguimento na vida acadêmica. E eu sempre faço questão de fazer esse pequeno comentário, porque a Natália é uma professora fantástica e eu espero que vocês também aí sigam os passos dela, porque ela realmente me inspirou e me inspira muito até hoje. Eu tô com saudade, porque a gente não se viu essa semana ainda, e... mas a gente vai se ver. Agora, só comentando um pouco, né, da minha trajetória para explicar o que eu vim fazer aqui. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela Estácio também, mas eu me dediquei à carreira acadêmica e fui fazer um mestrado em Sociologia Política, onde eu pesquisei principalmente competências, né, comunicacionais, a relação do algoritmo, a relação do algoritmo com desinformação, enfim. E aí eu percebi que eu gostei muito desse mundo digital, né? E aí eu senti a necessidade de fazer um segundo mestrado ao invés de continuar no doutorado. Então, eu tranquei o doutorado e dei continuidade a um segundo mestrado chamado, então, Humanidades Digitais, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lá a gente pesquisa temas, né, assim, relacionados às humanidades, né, e essa nova era digital. Então é por isso que, bom, a Natália me chamou, porque eu tenho pensado muito a relação dos algoritmos com a nossa vida cotidiana, né? Essa é uma das minhas linhas de pesquisa nesse momento. E quando ela me perguntou, né, sobre alguns temas, né, eu falei assim, olha, Natália, uma das coisas que mais tem me interessado estudar, né, nos últimos tempos é a governança algorítmica, porque ela implica diretamente no nosso dia a dia, né? Então, ela tem um recorte para a profissão do comunicador, mas ela vai ter um recorte para
como ela está no cotidiano, né, para várias outras profissões e atividades, enfim, humanas, né? Desde da produção literária, produção artística, as análises culturais, todas, então, vão ser afetadas por conta dessa era digital. E, afinal de contas, assim, o que é essa governança algorítmica, né? Ela nada mais é do que um pensamento, pensar a sociedade através da quantidade de dados que ela produz e na mão de quem estão esses dados, né? Se a gente pensar hoje, nós produzimos dados em massa, mas quem realmente domina o código que analisa esses dados? Quem são essas pessoas, né? E aí dei algumas opções para ela, e aí foi escolhida essa temática, né? Se o jornalista será substituído por um algoritmo, porque é um tema recorrente, né? Desde a introdução das primeiras técnicas, né, e tecnologias lá atrás, a sociedade vem se colocando essa questão, né, o que as tecnologias, qual é o espaço, né, qual é o impacto social das tecnologias, né? Então, desde a Revolução Industrial, quando a gente muda, né, a manufatura para a produção em série, exatamente pela inserção de novas tecnologias no meio de produção, já era ali então questionado a mudança de paradigma, né, na profissão, no mundo do trabalho, e uma série de coisas. E agora a gente está de novo, né, de frente para uma mudança gigantesca de paradigma. Alguns vão chamar de disrupção, né? Ou seja, como se algo tivesse rompido para um novo começar. Mas eu prefiro a palavra, o termo, né? Transformação digital. Porque a verdade é que nada mais é do que um processo. Então, a questão da relação da sociedade com a tecnologia foi colocada desde os fáusticos e prometeicos e, mais recentemente, pelo Humberto Eco, né, entre apocalípticos e integrados. E a verdade é que reduzir a relação da sociedade com a tecnologia a uma visão apenas dicotômica, né, de ou é boa ou é ruim, a gente pode fazer um exercício e procurar aí realmente entender o que realmente está acontecendo. Essa é a proposta da crítica do Adorno e do Horkheimer, né? Que mais do que você só é alienado porque não entende qual o processo em que você está. Então, eu preparei uns 2 ou 3 momentos para essa fala. O primeiro, a gente precisa dar conta de uma agenda que são coisas que se relacionam com esse cenário, né, da pergunta, né, o jornalista será substituído por um algoritmo. Num segundo momento, eu acho interessante fazer um experimento com vocês, mostrar para vocês como funciona uma inteligência artificial de escrita. E num terceiro momento, a gente responde junto. Né? Nesse segundo momento, quando eu estiver fazendo o experimento, eu talvez precise da ajuda de vocês. Então, eu peço encarecidamente que não me abandonem e fiquem por aí, principalmente para atravessar esse primeiro momento, que é um pouco mais teórico, né? Então, nós temos uma pequena agenda para dar conta. A gente, para falar, né, para responder aquela primeira pergunta, a gente vai precisar falar de cybercultura, de big data, de transformação digital, dos algoritmos, o que é uma inteligência artificial, o processamento de linguagem natural e o jornalismo automatizado. Prometo para vocês que a gente vai passar muito rápido, porque a gente não precisa, como a gente diz nas humanidades digitais, dominar completamente o código algoritmo, mas a gente precisa compreender a lógica que ele funciona. Tá? Então, a cybercultura, apesar de ser muito conhecida pelo Pierre Levy, ela surge lá na década de 60, né, com Ted Nelson. Depois ela também vai ser retomada pelo Roy Ascott. E eu gosto muito dessas 2 definições, né?
Primeiro, que descreve essa nova cultura que vai surgir dessas relações, né, das redes de computadores. E o segundo, que é uma nova cultura global, na qual a tecnologia e a informação é o principal meio de expressão e comunicação humana. E aí é o nosso recorte do jornalismo, porque somos uma ciência das ciências sociais aplicadas, né? Enquanto humanista digital, é claro que existe outras visões da cybercultura, mas é importante que a gente compreenda a cybercultura como essa cultura que emerge a partir das relações da rede e que também é onde o ser humano vem prioritariamente se expressando, né? Claro que a gente não esquece do corpo, mas a gente está falando agora do conceito de cybercultura. E aí, por essas relações terem aumentado muito nesses meios tecnológicos, as nossas interações, né, vão gerando uma massa gigantesca de dados que vão ser chamados de Big Data, ou em inglês, se vocês preferirem, o Big Data. Né? O Big Data, então, é um termo para grandes conjuntos de massas de dados, né? E elas são a acumulação exatamente das nossas interações. Então, quando a gente está navegando, a internet não é só rede social, mas quando a gente, né, navega na internet, nós vamos deixando rastros digitais das nossas informações, dos nossos comportamentos, e essas grandes massas de dados, né, ficam armazenadas e hoje, em sua maioria, estão na mão das Big Techs, né, que são o Google, antigamente falava o Facebook, mas agora é a Meta, né, a Amazon, né, enfim. E aí a gente tem esse termo, né, surge o termo transformação digital, que é uma alternativa ao pensamento de disrupção, né. A transformação digital, então, ela não é só um processo de mudança do analógico para o digital, mas ela é uma grande revolução que afeta a economia, a política e principalmente a cultura. Nós, jornalistas e comunicadores, somos profissionais da cultura, principalmente, né? Então, compreender que nós estamos vivendo uma transformação digital, econômica e cultural que afeta a forma, a base dos planos de negócios e do formato dos negócios que já eram conhecidos. Então, a gente vê essa última onda de 2015 para cá, um modelo de negócio publicitário, um modelo de negócio jornalístico e de toda a indústria cultural, ele realmente caiu por terra e as empresas estão precisando se reinventar. E nós profissionais comunicólogos, né, publicitários, jornalistas, enfim, todo o universo, inclusive do cinema, rádio e TV, nós precisamos nos reinventar, né? Então, em 2021, né, de acordo com a pesquisa pela Samba Digital, que foi divulgada inclusive pela Forbes, no Brasil, 76% das companhias já estão desenvolvendo ou já implementaram alguma estratégia de digitalização das suas operações. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo esse cenário de cultura emergindo, de disrupção, né, ou transformação digital, mudaram todas as relações, né, e o formato das empresas. E aí, o que essas empresas, né, têm priorizado? Como eu disse para vocês, mais do que a tecnologia enquanto cabos, computadores, enfim, né? Vocês podem ver que, em primeiro lugar, existe a computação em nuvem e a tecnologia, e aí já em segundo a gente vê as tecnologias de colaboração virtual. E toda vez que a gente está falando de interação, o profissional de comunicação já começa a trabalhar não na dimensão técnica da informática, mas na dimensão da análise cultural dessa mudança. E aí, logo em seguida, nós temos a inteligência artificial, que vai afetar completamente o trabalho do comunicólogo, e é sobre ela que a gente vai falar daqui para frente. E logo em seguida vem as mídias sociais, tecnologias de mobilidade, o aprendizado de máquina, tecnologias vestíveis, realidade aumentada, analytics e big data, impressões 3D e 4D, internet das coisas e blockchain. E aí você pode perguntar, Carlos, eu enquanto professor profissional,
de jornalismo, eu preciso dominar todas essas tecnologias? Não. Mas você precisa entender como que elas interagem com os novos modelos de negócio e qual é o seu papel dentro deles. E aí a gente chega agora, não sei se agora está transmitindo para vocês, o algoritmo. Não sei por que está apagado. Bom, mas basicamente o algoritmo é um conjunto de instruções que a gente dá para um computador e ele realiza, né, com essas instruções, uma sequência de etapas e aí para realizar ou para resolver para realizar algumas atividades ou para resolver alguns problemas, certo? Então, todo computador trabalha através desses algoritmos. Os algoritmos estão baseados em linguagens e dessas linguagens são dados comandos ao algoritmo. É necessário que, para esse algoritmo funcionar, nós coloquemos alguns dados. E toda vez que a gente está falando de dados, né, são informações, primeiro, os dados, eles sem contexto não são informações e nem conhecimento, eles precisam de um contexto e uma finalidade para a gente transformar eles em conhecimento. E depois disso, a gente tem que lembrar o seguinte, já que os algoritmos têm uma alta capacidade de desenvolver e resolver problemas, a gente consegue colocar uma quantidade imensa de dados neles, com o Big Data, como eu falei, e através disso, os algoritmos conseguem verificar padrões que a gente, enquanto ser humano, não consegue, e aí eles geram, por exemplo, para nós que somos da área de comunicação, alguns insights. Já a inteligência artificial é uma camada de algoritmos, vários algoritmos em camada, analisando uma quantidade enorme de dados, né, conseguem formular, né, algo parecido com uma inteligência humana. E agora a gente está começando a entrar no nosso bate-papo de hoje. Já que a pergunta era, o jornalista vai ser substituído por um algoritmo? Por quê? Basicamente, enquanto jornalista, nós produzimos conteúdo, fazemos análises e uma série de processos comunicacionais. E aí, outra coisa vai surgindo paralelo a isso, que é essa inteligência artificial. E aí o John McCarthy vai dizer o seguinte, que na primeira reação, quando ele vê uma inteligência artificial, né, sendo formulada, né, ele fala que a reação foi uma noção de que a inteligência humana pode ser descrita com tanta precisão que uma máquina pode ser feita para simular. Desde então, a pesquisa em inteligência artificial tem sido amplamente focada na criação de máquinas que exibem comportamento inteligente. Vocês devem ter visto já em muitas notícias, né, robôs, inteligências artificiais que vêm sendo experimentadas pela Google, pela Microsoft, pela Amazon e a Meta. Algumas inteligências hoje já conseguem atingir níveis muito interessantes, inclusive de análise de sentimentos e fala. A gente vai falar um pouco sobre essa interface com as inteligências artificiais. Só que todas elas desenvolveram alguns probleminhas. A gente teve algumas inteligências artificiais que foram conectadas, por exemplo, a redes sociais como o Twitter. E aí ela se tornou, por exemplo, nazista. Por quê? Porque toda inteligência artificial ela é preditiva, ou seja, é necessário colocar dados do passado e ela vai identificar padrões e vai resultar num comportamento baseado no passado. Muitas das vezes as inteligências artificiais acabam repetindo repetindo as mazelas sociais, por exemplo, preconceitos, racismos, enfim. E aí, assim, vamos falar um pouco mais sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial, então, ela é baseada em algoritmos, né, que começam a aprender baseados em padrões de dados imputados. Esses dados podem vir daquela Big Data, que são
dados do comportamento, do nosso comportamento online, ok? E aí, o que acontece? No Netflix, vocês podem assistir o Code Bias, que é um documentário que vai falar, por exemplo, da questão da inteligência artificial de identificação de rostos. As primeiras inteligências artificiais de identificação de rosto, elas são prioritariamente racistas. Por quê? Porque são desenvolvidos por pessoas brancas ou asiáticas, em geral homens, e lá vocês vão ver que a margem de erro quase sempre é racista, e por isso que muitas inteligências artificiais não enxergavam pessoas negras. O mesmo acontece no livro Armas de Destruição em Massa, da autora Cathy O'Neil. Por quê? O que começou-se a ser testado nos Estados Unidos? Imputava-se uma grande quantidade de sentenças, né, judiciais, e aí essas mesmas sentenças eram utilizadas para novas sentenças. E aí o que acontece? Como os Estados Unidos têm uma tendência racista nas suas sentenças, as inteligências artificiais começaram a ter atitudes racistas. E aí foi detectado que existe um enviesamento cultural da tecnologia. E esse é mais um ponto que a gente vai tratar daqui para frente. Mas, basicamente, o que a gente precisa ter em mente agora é que algoritmos conseguem aprender através de machine learning comportamentos humanos que vão ser depois para a construção de inteligências artificiais. Esse é o ponto que a gente tem que acompanhar agora. Hoje, a inteligência artificial já adquiriu todas essas competências aí. Ela fala, ela vê, ela percebe, ela consegue fazer o processamento de linguagem, ela consegue explicar, inferir problemas, avaliar, aprender, planejar, solucionar os problemas, gerar novas linguagens, se autoprogramar, né, nessa geração de linguagens e gerar fala. E aí a gente vai chegar numa coisa chamada processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural tem duas fases. O processamento de linguagem natural, por um lado, é a capacidade das máquinas aprenderem a nos ouvirem a partir da nossa linguagem natural. Ou seja, conforme a gente fala, com gírias, mesmo que a gente gagueje, mesmo que a gente tenha alterações na nossa fala, né, que são as variações humanas, né, da linguagem, que essa máquina consiga perceber essa linguagem. E o segundo é que ela consiga também apresentar uma linguagem natural, ou seja, que a gente consiga perceber muito pouco ou não perceber quando é uma máquina falando com a gente. E aí qual é o ponto interessante? Existe um teste chamado teste de Turing, que todo ano é feito, inclusive, uma competição mundial entre os laboratórios de tecnologia de inteligência artificial, onde as pessoas, por exemplo, atendem um telefone, tentam falar com uma tecnologia de inteligência artificial, e o grande objetivo é que as pessoas não percebam se é um ser humano ou se é uma máquina, uma inteligência artificial falando. E aí, por fim, o que se resulta disso é o jornalismo automatizado, né? Que é um tipo de jornalismo onde as histórias são geradas por algoritmos. Os robôs que podem escrever histórias muito mais rápido do que os humanos e que não cometem erros, certo? Hoje, a maioria dessas empresas que estão aí já utilizam. Destaque para o Yahoo, o Washington Post, a Forbes, e essa Xinhua e a Interfax. A Xinhua é chinesa e a Interfax é a russa. Então, assim, o mundo inteiro já utiliza de jornalismo automatizado para a produção de notícias e informação. E aí, eu terminei essa nossa primeira agenda. E eu queria perguntar se existe alguma dúvida até aqui. Vocês conseguiram acompanhar que existe uma mudança cultural? Essa mudança cultural gerou uma nova cultura, que é a cybercultura,
que gera grande massa de dados, houve uma transformação nas empresas, na cultura e na economia, e que a gente agora já estamos lidando com inteligências artificiais gerando conteúdo automático o tempo inteiro. Certo? Eu gostaria de só uma coisa, eu achei muito interessante que você tinha citado sobre a inteligência artificial da Google, e me lembrou que nessa última conferência da Google que teve em 2022, teve falando sobre uma inteligência artificial que conseguiria até reconstruir a voz de alguém que está morto, que gerou uma controvérsia gigantesca. Aí a gente questionar, né, até onde chega o deepfake, onde é que pode chegar o deepfake daqui a algum tempo, tanto com voz, tanto com imagem. É fantástico. Então, a inteligência artificial, agora a gente está estudando, também vocês podem assistir, tem 2 séries interessantes sobre essa visão. Eu estou tentando trabalhar com vocês uma visão um pouco extrema, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer as análises sobre isso. Mas, assim, no Netflix ele tem tanto Black Mirror, né, quanto uma nova série sobre o futuro, que vai falar exatamente disso. Eu não sei quem falou comigo. Quem falou comigo? Fui eu, Thiago. Tiago, existe 2 questões sobre isso, né? A Google, ela não só conseguiu fazer que a inteligência artificial falasse, né? Mas a gente agora, isso surgiu uma nova questão que é os nossos direitos póstumos, ou seja, a gente vive, né? Dando dados, informação para essas pessoas, para essas grandes big techs, né? E depois de morto, de quem são esses dados? Porque a gente vai morrer e eles vão poder. Imagina que você venha a falecer, eles consigam fazer uma versão simulada de você, né? Uma inteligência artificial, com base nos seus dados. E aí você imagina que a sua família só possa acessar isso se pagar, por exemplo, ou que tem uma versão freemium de você depois de morto, sabe? Novas questões éticas vão ser geradas a partir disso. E aí, mais uma vez, essa é a parte do que as humanidades digitais têm se aplicado. Lá no laboratório de humanidades digitais, inclusive, nesse momento, a gente está estudando direitos e éticas a partir desse uso de dados póstumos, o direito ao esquecimento, uma série de coisas. Mas, de fato, Thiago, as inteligências artificiais estão cada vez mais avançadas e a linguagem parece cada vez mais natural, né? E o Google está muito próximo de conseguir algo que você, pelo menos na voz, né, ligando, porque existe um paradigma do seguinte: eles não conseguem corporificar muito bem a inteligência artificial, tá? Inclusive, até hoje, se você olhar os bonecos, os robôs, eles não são tão bons. Mas a escrita, a produção de conteúdo, você citou a deepfake, a ligação, né, a voz, inclusive, elas já são muito, muito, muito boas e avançadas. Existe uma pesquisa que diz que em 2040, em 2045, é provável que a gente tenha atingido a singularidade humana através da tecnologia, ou seja, que a tecnologia vai conseguir simular muito bem, né, a inteligência humana, né? Mas a gente, assim, isso não é nem todo mundo concorda com isso. Por exemplo, o psicanalista Noam Chomsky, que é um dos maiores pesquisadores do nosso tempo hoje, acreditam que a inteligência artificial não vai dar conta da mente humana em nenhum momento, por conta exatamente dessa questão, da singularidade. Até porque, no modelo teórico, ele é sempre preditivo, ou seja, ele sempre precisa de dados anteriores para que ele exista. E a mente humana tem a capacidade de romper com o seu passado para olhar para um futuro, enquanto que, em tese, a inteligência não teria. No entanto, para a prática do mercado de trabalho, já seria o suficiente. E aí, mais uma vez, será que o jornalista vai ser substituído por algoritmos em algum momento?
E aí eu agora gostaria de fazer um experimento de... Tem notificações aqui? É alguém falando? Não. E agora eu gostaria se o Thiago quiser fazer, mostrar para você como que é uma inteligência artificial escrevendo. Thiago, tá aí? Oh, sim, tô aqui. Participar do teste? Vamos lá. Espera aí que eu vou transmitir a tela. Não sei se vocês já conseguem ver. Thiago, esse daqui é um algoritmo de inteligência artificial. Uhum. Ele tem uma versão gratuita, mas essa aqui é a versão que a gente usa no laboratório. Eu faço experimentos com essa inteligência artificial. Fiz, né? Eu já não tô mais eu já passei por esse processo. E aí eu tenho que te comentar algumas coisas sobre essa inteligência artificial. Ela hoje é uma das mais desenvolvidas, assim. No entanto, como eu falei para você, a tecnologia ela vem mostrando que tem alguns viés sociais e culturais. E aí, por exemplo, a língua portuguesa hoje ainda não é dominada por essa inteligência artificial. Ela domina o português de Portugal. Então, se a gente vê alguma discrepância para o português de Portugal, a gente pode analisar dentro desse universo, tá? Tudo certo. E aí, a gente tem a opção, né, de escrever um texto assertivo, né, casual, enfim, convincente, crítico. Vamos colocar um texto assertivo. Vamos imaginar que você quer primeiro ideias. Você tem alguma linha editorial que você já tem interesse, Thiago? Não tenho nenhuma em mente no momento. Você está em qual período? Estou no quarto período. Existe alguma pegada de jornalismo que você já goste? Algum jornalismo? A que eu mais curto, assim, é a área de produção. Eu gosto da área de produção, principalmente na área na área gráfica, assim por dizer, de ajudar gráficos e outras coisas, tipo edição de vídeo, que eu acho essa área muito interessante. Essa parte, até a parte realmente da própria redação também. Entendi. Então a gente vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você recebeu um job para escrever sobre produção gráfica. Uhum. A gente pode escolher até 3 variáveis e a gente pode escolher o quanto ele vai ser criativo e singular. Ou seja, a inteligência vai criar sem cópia, sem nenhum tipo de plágio, entendeu? Eu vou colocar no ótimo, no mais forte, tá? Tudo bem. E aí ela vai fazer uma... Entenda bem, o nosso job inicial, a gente só sabe que quer falar sobre produção gráfica. A gente não sabe mais nada de produção gráfica, ok? Uhum. Então ela vai sugerir, né, ideias para postagens em um blog, ou, enfim, para uma criação. Pronto. Ela já criou 3 opções para a gente criar produtos digitais. Por exemplo, o guia completo para a produção gráfica com o Fiverr, que mudou a indústria. O guia completo para serviços de produção gráfica e como eles estão atrapalhando o marketing. Guia completo para softwares de produção gráfica e todos os benefícios que permite o que você alcance. O que ela fez? Ela jogou na internet essa palavra produção gráfica e ela retornou, inclusive, com títulos que são atraentes para pessoas que estão buscando produção gráfica na internet. Percebe? Uhum. Aí, Interessante, muito interessante.
Vamos supor que a gente vai escrever um GRIA completo para serviços de produção gráfica, tá vendo? Sim. Vamos excluir as outras opções. Lembra, eu marquei que eu queria 3 variáveis aqui, ó. Então, ela me deu 3 opções. Então, se eu quiser começar a perguntar, é só eu colocar aqui o que é produção gráfica. Ela já me dá as palavras-chave mais procuradas no Google sobre esse assunto. Eu vou pedir só uma variável, mas a gente sempre pede 3, tá? Vai começar a escrever. Caramba. Ele dá uma definição muito legal da coisa. Não, que entrou uma ligação no meu telefone. Bom, deixa eu mostrar de novo para vocês o experimento. Ele gerou aqui para mim um índice, certo? E ele já me mostrou que eu tenho que começar por introdução, que é a produção gráfica, e gerou as palavras-chave mais procuradas com SEO pronto para eu escrever esse texto. Ele gera aqui uma primeira amostra de texto, aqui embaixo, ó. E aí ele vai dizer, ó, a produção gráfica é o processo de projetar e criar gráficos que são usados em materiais de marketing. O design gráfico é uma parte crucial de qualquer campanha de marketing, enfim. A linguagem dele está perfeita, e aí basta que eu selecione e peça para que ele continue escrevendo. Agora ele está escrevendo sozinho. Não sei se vocês conseguem ver ele escrevendo sozinho. Caramba, se a gente deixar, ele realmente faz um texto completinho. Se eu continuar concordando com o texto, basta que eu continue pedindo para ele continuar escrevendo. Porque vocês não veem aí, mas ele digita em tempo real. Deve estar aparecendo já para vocês aí. E aí vamos supor que eu não tenha concordado com algo, eu consigo pedir para ele rephrase, ou seja, refazer a frase de modo mais inteligente. Eu posso pedir para ele criar um novo parágrafo. Eu posso pedir para ele continuar escrevendo na linha que ele está. E ainda posso pedir para ele continuar expandindo ou diminuir as frases, né? Criar apêndices e já verificar se tem plágio. Eu vou clicar aqui para vocês e vou botar para vocês verem ele verificando se tem plágio. É sempre o último parágrafo, né? Que você consegue verificar se tem plágio. Aqui. Ó, no match were found, ou seja, não foram encontrados, né? Não foi encontrado plágio. E aí eu poderia continuar aqui, ó. Como os designers gráficos realizam trabalho em 6 etapas. E seria só copiar, dar o comando, jogar as palavras-chave que ele sugere, e ele vai continuar gerando conteúdo escrito para mim. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma inteligência artificial baseada em modelo preditivo. O que é isso? A gente dá uma questão para ela, ou seja, a gente pede, escreva sobre produção gráfica, certo? E aí ela vai buscar na internet a melhor forma de escrever isso
para produzir um conteúdo, uma notícia. Nesse caso aqui, a gente está produzindo conteúdo assertivo, ou seja, é conteúdo para blog, mas a gente poderia produzir conteúdos críticos, nós poderíamos produzir, inclusive tem algumas opções de análise. Quais são as questões dessa ferramenta específica aqui, e da maioria delas? A maioria das inteligências artificiais não foram alimentadas primeiro com a língua portuguesa brasileira, né? E segundo, a língua portuguesa, né, que a gente tem no Brasil, ela tem uma vastidão de variáveis muito grande, né? E a gente tem universidades que trabalham incessantemente para dar conta disso, para poder diferenciar, inclusive, os universos simbólicos. Por exemplo, como que essa inteligência artificial sabe a diferença da manga de uma camisa para manga, uma fruta, né? Porque ela domina, inclusive, a semântica do texto. E aí, se a gente for analisar de uma forma muito apocalíptica, né? A gente pode pensar, nossa, esse algoritmo, essa inteligência artificial já é muito avançada. Mas quando você vai olhar mais a fundo, você vai perceber que, na verdade, ela tem algumas limitações ainda. Então, os algoritmos, por mais que estejam buscando muito a possibilidade de falarem, pensarem como seres humanos, ainda tem as suas limitações, inclusive pelo viés cultural da produção tecnológica, né? Infelizmente, o português não é uma língua difundida no mundo inteiro e não é o maior foco das pesquisas tecnológicas mundiais. Mas se a gente parar para pensar, o inglês é. E aí o que acontece? E é por isso que nos países mais desenvolvidos, as grandes produtoras de conteúdos e notícias já utilizam, por exemplo, a Forbes, o Le Monde na França, Washington Post, enfim. A questão é que elas não têm ainda um domínio crítico, tá? E aí, assim, para a gente começar a responder, né? O jornalismo automatizado, né, que faz uso de algoritmos, ele é muito útil ainda para a criação de histórias de rotina e tópicos repetitivos. Então, a inteligência artificial, ela consegue produzir textos muito burocráticos, né, para uma leitura rasa, mas eles ainda não conseguem produzir textos de análises profundas. Eu não estou falando aqui de um texto literário, porque o algoritmo já domina a produção de texto literário, inclusive textos muito bons. Mas eu estou falando aqui da produção de conteúdo de notícias enquanto serviço do jornalista, tá? E aí, assim, o algoritmo ele não pensa fora da caixa, né? Então, a gente ainda tem muitos e muitos anos aí para as ferramentas mesmo de maior ponta, substituírem o jornalista por um algoritmo. O que vai acontecer é que o jornalista vai ter que cada vez mais dominar ferramentas como essa. Como você viu, nós poderíamos ter produzido aqui muito rápido postagens para blog, a gente poderia ter criado, né, postagens de rede social. Inclusive, eu fiz um teste, a gente teria criado um e-book, enfim, porque os temas são muito superficiais. Mas, assim, então, é preciso ainda que a figura do jornalista exista, só que a tecnologia vai ampliar a capacidade de produção. Isso diminui, em algum espaço, o jornalista que vai trabalhar com alguns tipos e alguns editoriais, mas não com todos os editoriais e não com o mundo inteiro de trabalho do jornalista. Então, a inteligência artificial e o algoritmo vai ajudar que a gente faça análise de dados, produza conteúdo mais rápido, atualize algumas notícias que são mais burocráticas, principalmente aquelas que têm modelos preditivos, por exemplo, notícias sobre economia, notícias
sobre o clima, sobre o tempo, né? Ela vai permitir, então, expansão de cobertura e aumento de receita através de personalização, porque é aquilo que eu estou dizendo, o jornalista, uma vez que ele domina a ferramenta, ele consegue adaptar, né, cada vez mais esse conteúdo para uma persona de consumo desse conteúdo. Por vezes, né, ela vai ajudar a gente a identificar alguns fatos que um ser humano não perceberia muito fácil, né? Vai liberar muitos repórteres, né, muitos jornalistas para fazer outras coisas, né? Para a gente poder realmente buscar outras possibilidades, enfim. E aí, assim, antes de finalizar, né, eu queria dizer para vocês o seguinte: o que existe é uma grande crise do modelo de negócios do jornalismo. E a gente vai resolver o emprego para o jornalista sendo inovador agora no negócio, né? Primeiro pensar que aquele modelo básico das grandes editorias que produziam volumes muito grandes de conteúdo baseado no sustento da publicidade não vão existir mais, né? A publicidade, inclusive, mudou o seu modelo de negócio. E o jornalista também vai ter que fazer isso. Cada vez mais editorias vão precisar focar não só no perfil e na persona, mas também no comportamento dela na internet, né? Outra coisa que tem ocorrido muito com excesso de informações, uma saída do jornalista tem sido fazer curadoria e organização das informações. Então, assim, respondendo objetivamente, não, os algoritmos não vão matar a profissão do jornalista. Ele vai precisar se reinventar o tempo todo, e ele vai precisar pensar cada vez mais como um empreendedor do próprio negócio, né? A gente viu que muitos jornalistas saíram das grandes mídias, migraram para o YouTube e agora eles já estão migrando para outras plataformas e para outras linguagens. A gente viu o ápice, né, dos podcasts, dos videocasts, e agora a gente já está vendo a caída, né, dos videocasts e do podcast. E aí as pessoas viram também o boom de produção de conteúdo para cursos, e também já está decaindo. Então, nós somos produtores de conteúdo e nós temos que focar na comunicação. O jornalista ainda tem um desafio muito grande pela frente para enfrentar a desinformação, para enfrentar o encerramento das liberdades que vem ocorrendo na internet. Então, existe muito trabalho. E uma última coisa que eu tenho para comentar: existe um mundo inteiro para a gente contar uma história sobre eles, né? As tecnologias chegaram e fazem a gente olhar muito para fora da nossa comunidade, enquanto as nossas comunidades carecem cada vez mais de jornalismo e de profissionais cada vez mais engajados em falar sobre a realidade local, sabe? A mídia hegemônica não domina mais, as pessoas preferem assistir o TikTok na hora do Jornal Nacional. Então, assim, existe o Jornal Nacional, mas já existem os algoritmos, o brasileiro já consome mais internet pelo celular do que pelo computador, e a gente precisa pensar nisso. Enquanto profissional de jornalismo, se você não dominar o mínimo dessa nova cultura, dessa cybercultura que emerge, não compreender como funcionam os algoritmos das redes sociais e como já existem ferramentas que substituem o seu trabalho braçal para que você seja mais criativo para fazer coisas do que só planejar coisas ou repassar coisas, né? A palavra agora é fazer, né?
Então, a gente pode fazer mais. Quanto mais ativos comunicacionais a gente produz, mais a gente faz, entendeu? Então, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de bater um papo? Esse daqui sou eu, é o Carlos, e vocês podem me adicionar lá no LinkedIn, que lá eu falo sobre ciência aberta, tecnologia, enfim, essas temáticas aí das humanidades digitais. Cara, eu só queria dizer, muito boa apresentação, de verdade. Eu tava acompanhando do início ao fim aqui, gostei pra caramba. E todo esse papo sobre tecnologia, inteligência artificial, é uma coisa que, tipo, eu, nesse momento, tenho estado um pouquinho fixado na coisa, tenho estudado bastante sobre. Inclusive, quando você estava falando sobre Big Data, só me surgiu na cabeça um pensamento aqui de um experimento que eu tinha visto, um experimento imaginativo que eu tinha visto do basilisco de Rocco, que era falando sobre a questão de como a tecnologia no futuro, se a gente criasse uma inteligência artificial que julgasse a humanidade, todas as pessoas vivas ou mortas, pela sua contribuição para a sociedade. No caso, na contribuição para a criação do basilisco. Aí, como essa coleta de dados já quebraria esse argumento de que ela não poderia julgar a gente, porque, de certa forma, todo mundo contribui de alguma forma com informação para as máquinas, né? A Google, por exemplo, pega os nossos dados todos, toda hora, Microsoft, todo mundo. A gente está todo envolvido nesse mundo que nos espiona. Aí vem aquela questão ética, né, de que se isso é certo ou se isso não é, se é bom ou não, né? Essa personalização de tudo. Mas acho muito interessante esse papo todo. Foi meio viajado que eu falei, desculpa, mas Não, que bom que você gostou. Assim, algumas pessoas pensam que até essa barreira digital está longe, mas ela está muito próxima. A guerra dos dados a gente já perdeu, né? Não tem como voltar atrás. É isso que eu falo com a Natália. Assim, não existe como a gente voltar atrás. Ele já tem todos os nossos dados, já tem todo o nosso comportamento. E é por isso que a gente fala de governança, porque de alguma forma isso nos governa, né? Vamos falar de Foucault, Natália, agora, brincadeira. Mas assim, Mas essa galera aqui é animada. Eles levantam a bola, eles falam de Foucault, falam de Deleuze. Enfim, a mentalidade lá, né, a biopolítica do Foucault, né, se tem um panótipo que tem ocorrido mundialmente é eles nos observando de forma silenciosa, né, e assim o algoritmo organiza o que a gente vê, o que a gente produz, já tem inteligência, como mostrei para vocês, inteligência artificial programada para produzir conteúdo, muita coisa do que a gente já lê não é produzido por ser humano, né? O que chega para a gente ler não é escolhido por um ser humano, uma série de coisas assim. E é isso, assim, eu acho que é importante que a gente reflita sempre, né? Não vejo o porquê a gente tenha que ser apocalíptico. Existe uma saída, mas ela é uma saída que está cada vez mais no local, no corpo, né, na cultura, né? Eu falo muito isso com a Natália, né? A cultura, a arte é disruptiva, né? Então, o jornalista... A arte sempre considerada como a arte quando levada a pensar, né, a refletir. Eles estão vendo agora que tem pessoal que é da turma de teoria da comunicação, eles acabaram de estudar a indústria cultural, apocalípticos integrados do ECO, passaram pela escola americana lá, Golipodérmica, mas acho que a indústria cultural muito, né, assim, a gente fala de arte como expressão, né? Essa ideia da indústria cultural, e assim, uma coisa que eu tenho que dizer como estudante
e agora profissional. Essas aulas de teoria foram as que até hoje são o que eu mais utilizo para análise na minha vida, né? Não que as aulas técnicas não foram importantes, mas assim, vou dar um exemplo para produção de conteúdo. Quando eu entrei na faculdade, não se havia possibilidade de ser um comunicólogo que não dominasse todas as ferramentas da Adobe. E era uma coisa cara, era difícil de você ter um computador que rodasse Adobe. Eu inclusive, foi um que fiquei muito tempo reticente. E hoje, eu e a Natália, a gente compartilha um ambiente no Canva e a gente resolve, sei lá, 90% dos nossos problemas pelo celular, por um tablet. Às vezes a gente não abre nem o computador para resolver. Então, assim, a produção de conteúdo barateou e democratizou. Então, assim, o próximo passo é a inovação, né? A inovar, a gente ainda não tem ainda, e talvez essa seja a grande singularidade humana, a perspectiva de inovação, né? Que é pensar, tudo bem, entender o que aconteceu, mas conseguir olhar de forma inovadora, né, para o futuro, né? E eu acho que o jornalismo tem esse desafio. Quando a gente olha para quem deu certo, imagina a agência Aos Fatos, que é uma checadora de notícias falsas, que começa em 2010, né? E as pessoas deviam de falar assim, nossa, a mulher é maluca, né? E aí hoje a gente vê a necessidade assim, o Brasil, saiu uma pesquisa, né, da Universidade do Cairo, e o Brasil tem poucas iniciativas de checagem de fatos, até hoje, né? E aí, esse jornalista que faz checagem, se ele não aprender a usar o algoritmo ao favor dele, a dominar essas ferramentas, inclusive de inteligência artificial, não não vai inovar, não vai resistir mesmo, sabe? O mercado realmente é outro. Não dá mais para pensar naquele eu sou escritor de crônicas da Tijuca, sabe? Esse cara, é, esse jornalista que falava para ele, para meia dúzia, assim, sabe? Eu acho, mas eu acho assim interessante. Aí publicava isso no Globo, né? Tipo assim, o jornal que chega para 1,5 milhão de pessoas e o cara tava falando, sei lá, da rua dele. Agora ele tem que falar da rua dele para a rua dele mesmo, sabe? É isso, é você definir bem a sua linha editorial, cada vez mais focada Os em territórios, né? identidade dele, né? Eu acho que assim, eu acho que quanto mais identidade, o cara que vai sair, né, dessa crise é o cara que tem identidade, né? O cara que vai formar quase uma impressão digital no que ele faz, né? Do conteúdo que ele produz. Porque, como você viu, né? E assim, leva aquela questão, né, do jornalismo. O brasileiro está acostumado a não pagar por conteúdo. Realmente, a gente está acostumado com conteúdo de baixa qualidade, né? E a inteligência artificial produz conteúdo de baixa qualidade. Mas as pessoas querem pagar por conteúdo de alta qualidade, sabe? Conteúdos realmente bons e profundos, sabe? Quando você olha para o Nexo, por que o Nexo deu certo? Né? Por que o Meios deu certo? Porque os caras são enxutos, assim. Se você olhar para uma equipe desses caras, assim, 20 pessoas, sabe? E faz um trabalho que chega em muito mais do que Você lembra, né, Natália, assim, a gente ia visitar as repartições de jornal, assim, tipo, eram pátios, assim, gigantescos de gente trabalhando, sabe? E chegava em, sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas. Hoje os caras trabalham, às vezes, né, às vezes trabalham de casa, mas produz um puta de um conteúdo lá e chega para 1 milhão, 2 milhões de pessoas, entendeu? É aquilo, tem que garimpar, você tem que escolher a tua linha. Vai falar sobre política, não adianta, sabe? Porque a própria publicidade, né, hoje dos clickbaits já não pagam mais o esforço das pessoas, né? Então, tipo assim,
realmente a gente está caminhando por um lado que vai fazer com que a gente tenha... É mais difícil, mas nunca foi fácil, né? A comunicação é um mercado muito dinâmico, né? A gente brinca aqui na CJ, né? O Sérgio fala muito isso, às vezes o Gustavo. E assim, gente, vocês sabem que eu sou publicitária, né? Eu não sou jornalista. Na publicidade não é diferente, né? De você entrar num curso, né? O publicitário achando que vai trabalhar numa mega agência, né? Vai ser um diretor de arte premiado, vai ganhar um Cannes. E o jornalista, né, já se colocando como próximo William Bonner, né, a próxima, enfim. Só que assim, o cenário mudou, né, o cenário mudou. A dinâmica, para quem é publicitário, aquela configuração da agência, que vem lá da década de 60, né, 60, quando traz do modelo norte-americano, separado lá de atendimento, direção de arte, redação, né? Isso aí. Esqueci de falar da... Tá, lembrei, olha só. 2017, sei lá, não vou falar a data certa que eu não lembro mais. Eu e o Thiago Acácio, alunos de Natália, participamos de um movimento no Rio de Janeiro pela mídia livre. Era um movimento de profissionais de comunicação, jornalistas, cinema, enfim, para que os alunos do curso de jornalismo de comunicação de todo o Rio de Janeiro conhecessem uma coisa chamada mídia livre. A mídia livre é uma coisa que vai salvar todo o mercado de jornalismo e comunicação do Brasil, na minha opinião, porque olha só, existem as narrativas alternativas. Olha só, enquanto a gente não entrar nos lugares, nas comunidades, para contar as histórias de forma horizontalizada, isso não aconteceu ainda, entendeu? Ainda acontece muito pouco para poucas pessoas. Então, assim, ainda existe... Eu falo com a Natália, a Zona Oeste, principalmente, a Zona Norte, ainda tem muita história para contar na perspectiva horizontal, sabe? E aí é isso que as pessoas ainda não entenderam. Existe um ativo muito grande a ser explorado, né? E essas grandes mídias não vão chegar, né? E aí eu tenho uma frase, né, que a gente ouvia muito assim, a nova revolução não vai ser televisionada. De fato, na televisão não vai passar, não. Mas assim, nas outras telas vai passar, sabe? De fato, na televisão institucionalizada, da forma que a gente via, não vai. Mas hoje você consegue fazer jornalismo com o seu celular. Existe ainda comunicação comunitária, existem documentários que precisam ser feitos, sabe? Assim, eu e a Natália, a gente briga muito por isso, né? Assim, a gente gostaria, né, que essa iniciativa se ampliasse. A gente fez isso lá em 2017, sei lá, mais ou menos isso. E, assim, infelizmente pegou nas universidades que não precisavam, né? Que a gente conseguiu colocar na PUC, na UFRJ, só assim, né? E a Estácio, assim, como a gente não conseguiu... A gente foi lá representar, nós participamos do movimento, mas essa é uma oportunidade para falar para vocês. Eu fui aluno e eu já lutava pela bandeira da mídia livre há muito tempo. E a mídia livre é uma bandeira que nós, comunicadores, precisamos lutar por ela. A gente não pode deixar que haja nenhum ato de regulamentação a nível individual. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Embora as pessoas digam que o jornalista não precisa de diploma para ser jornalista, a prerrogativa mudou. Quando a gente fala de jornalismo de dados, é necessário que seja jornalista com diploma para usar dados no Brasil. E aí a LGPD resguarda que o jornalismo tem direito de manipular dados, tá? Vocês têm uma liberdade maior de inferência de dados que muitas empresas e muitas organizações não têm. Então, assim, a transparência de dados no Brasil, o jornalismo de dados, é um novo caminho também para vocês. Agora, chega no final e fala assim, eu não gosto de tecnologia, aí é complicado, entendeu? Aí eu já não sei o que dizer, porque aí é outro caminho, né, Natália? Eu acho
Não, pensando que chega um momento que não adianta, assim, não existe. Não gosto de tecnologia. Mas eu acho que... Agora, o que a gente vai fazer com isso, né? Porque, assim, é igual ontem a gente estava numa palestra falando sobre o marketing pessoal. Acho que não existe não gosto de me arrumar, sendo que, né, a gente vive uma cultura completamente visual. A não ser que você decida viver a parte de tudo, né? Assim, vou me excluir, assim, uma coisa que eu posso comentar é o seguinte, eu tinha muito medo quando alguém falava assim, tem que estudar algoritmo, tem que, enfim. Eu falo com a Natália, né, assim, o básico a gente precisa entender, né, pelo menos onde entra, onde sai, o que faz, entendeu? Para que você consiga pensar. Eu acabei me dedicando um pouco mais, acabei estudando álgebra. Só um minuto, gente. Acabei estudando álgebra relacional no meu mestrado, enfim. Mas eu assim, convido a vocês, né, a conhecerem essas temáticas, porque são realmente importantes assim, para o desenvolvimento das competências profissionais, né, que vão ser exigidas de vocês daqui para frente. E basicamente é isso. Assim, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Não sei se a Natália vai voltar. Gente, desculpa, hoje a Estácio está demais. Olha, já faltou luz aqui, já entrou professor perdido que vinha para uma palestra e não sabia onde estava. Agora chegou uma aluna que disse que ganhou um sorteio de Calbridge. Hoje, Assim, eu vou deixar o convite para vocês me seguirem lá no LinkedIn. Coloca no chat, mas depois a gente vai divulgar lá nas redes sociais também. Porque eu continuo falando sobre essas temáticas, né? E sempre faço aquele convite, né? Para que vocês conheçam mais a academia, né? Sigam a carreira acadêmica, que é uma possibilidade, e venham conhecer as humanidades digitais, porque são também um futuro aí na perspectiva da nossa profissão. Nath é quase uma humanista digital já, de tanto que eu encho o saco dela. Eu vou aprendendo com ele, gente. Porque Ela é antropóloga. Ela é antropóloga. Eu sou da rua, dos bares. Isso que eu ia falar, né? Ela é antropóloga. A gente vai aprendendo digital. Henrique, foi, né, mais uma vez um prazer compartilhar contigo conhecimento, te ouvir. O Diogo entrou aqui e falou assim, eu conheço ele. Eu falei, cismou que você veio aqui no campus essa semana. Você veio aqui no campus essa semana? Semana não, já tem um tempinho que eu fui, né? Tá. Esse cismou que eu falei, não, Henrique não veio no campus. Inclusive tem que vir, cadê os alunos da CJ? Porque a gente está com podcast, né, Henrique? Amarrado, que a gente não veio aqui para gravar o podcast da ADESA ainda. Uma hora esse podcast sai. Tem que vir aqui gravar, pegar uma gravação do dia inteiro e gravar com os alunos. E a bancada deles também, porque a gente prometeu para sair. Já comprou? Henrique já não basta o tanto de coisa que a gente faz junto, aí a gente está junto também na associação de professores, é isso, de docentes da Estácio. Tchau, querido. Um beijo, Henrique. Beijo, meus queridos. Daqui a pouco eu tô indo lá na sala, tô saindo da CJ, vou lá na sala devolver as provas, fazer vista de prova. E ninguém tá de nova chance, olha que beleza, hein? Sou uma professora muito legal, não temos ninguém de nova chance. Vou lá entregar as provas e já falar da semana que vem, tá? Já tô chegando na sala, quem tiver aí na sala, tá? Eu vou fazer, de qualquer forma, tô baixando a lista de presença para computar a presença de vocês. Obrigado, Henrique. Depois eu te envio o certificado. Beijos. Tchau, tchau. O forma de presença já está no chat, tá, gente?